Para mim, é uma grande alegria estar com vocês da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Agradeço o convite da Renovação Carismática Católica para partilhar a palavra no início do nosso congresso, nesse ano de 2020, de uma maneira muito nova, diferente, que nós estamos vivendo e experimentando. E, para mim, é uma grande bênção, também um grande sinal da parte de Deus, que nos permite também utilizar desses meios para nós evangelizarmos. Então, eu quero compartilhar com você daquilo que Deus colocou no meu coração, a partir da palavra, mas também de tudo aquilo que eu fui colhendo de Deus a partir da proposta do nosso cenáculo. Nós queremos nos colocar na presença de Deus. Daqui a pouco nós vamos cantar, pedindo o Divino Espírito Santo que venha nos iluminar, que venha falar conosco, que venha nos alcançar, nos atingir. E essa é a grande oportunidade que ele nos dá, não é? Nessa noite de sábado, que é dedicada à Santíssima Virgem Maria, nós estamos iniciando esse cenáculo diocesano. É uma oportunidade maravilhosa, é uma graça imensa nós estarmos aqui. Então, você que está agora acompanhando, depois você que vai ter acesso a essa palavra, nós queremos nos colocar na presença de Deus. Nós já rezamos a Ave Maria com o nosso bispo, nós queremos agora também pedir a esse Espírito Santo que nos direcione. Recebemos a bênção também do nosso bispo, mas agora nós queremos invocar o Divino Espírito Santo, pedindo que ele venha nos alcançar, nos tocar, nos renovar, nos restaurar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos cantar, o Fagner está aqui, vai rezar com a gente, vai cantar um pouquinho, pode vir aqui. O Fagner é missionário da comunidade Canção Nova, Fagner Mendonça, então eu pedi que ele viesse para rezar um pouquinho com a gente, para cantar, suplicando essa graça do Divino Espírito Santo. Bem-vindo. Muito obrigado, Padre. Sua bênção. Boa noite. Boa noite você que está nos acompanhando. Nessa hora a gente já possa aí rezar e clamar ao Espírito Santo para que ele venha sobre nós nessa noite, para que ele venha nos auxiliar e preparar aí o nosso coração para tudo aquilo que o próprio Deus tem para falar conosco nessa noite. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede, minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso,
vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa hora. Vem, Espírito Santo de Deus, vem preparar o nosso coração. Vem falar aos nossos corações, ó Espírito Santo. Nós estamos aqui sedentos da tua presença, sedentos da tua água. Da água do teu Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Mais uma vez. Vai deixando agora o Espírito Santo envolvendo o seu coração nessa noite de graça. No início do nosso cenáculo, nós queremos nos colocar junto com a Virgem Maria neste cenáculo, permanecendo, perseverando em oração. E que o Espírito Santo agora mova o coração de cada um de nós que estamos nessa hora, vivendo esse momento inicial do nosso cenáculo, depois da bênção do nosso bispo, da partilha do Padre Sérgio, da nossa coordenadora. Nós queremos agora nos colocar ao dispor do Espírito Santo. Então aí na sua casa, onde você estiver nesse momento, talvez reunido com o seu grupo de oração, com as pessoas que servem no grupo de oração com você, vai se colocando ao dispor do Espírito Santo nesse momento. Vai desejando, vai querendo experimentar esse Espírito Santo que nos leva a uma nova experiência todas as vezes que nós nos colocamos na presença dele. Eu quero convidar você a fazer isso, você que é do Ministério Jovem, você que é da intercessão, você que é da pregação, você que é da acolhida, você que é do Ministério Social, de todas as realidades, dos grupos de oração, em cada uma das cidades que agora estão reunidas conosco nesse cenáculo. Toda a diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, cada cidade, cada localidade, nós trazemos agora diante da presença do Senhor. Cada estrutura comunitária, de paróquia, de comunidade, toda a realidade da renovação carismática católica nesta diocese. Nós queremos pedir ao Espírito Santo uma visitação poderosa nesta noite. Uma visitação poderosa em cada coração, talvez em apóstolos cansados, em servos cansados, em realidades de situações de desânimo, abatimento, tristeza, angústia, depressão, ansiedade, talvez até mesmo enfermidades físicas, o cansaço da missão, do trabalho, as dificuldades, os sofrimentos próprios da perseguição do caminho, do serviço a nosso Senhor. Eu quero pedir agora, Espírito Santo, move-te nesse momento, os ministérios de música, vai agindo agora, Senhor, em cada realidade, vai trazendo agora a força da sua presença, Divino Espírito Santo, que comece um grande trabalho no interior, que comece um grande trabalho de uma forma comunitária, na renovação carismática católica, desta diocese tão amada e querida. Eu estou pedindo agora, Divino Espírito Santo, toca, reacende, faz acontecer nesse momento uma graça de um batismo no Espírito Santo, de um batismo de fogo renovador. Vem agora retirando toda a distração, vem agora agindo e movimentando o Espírito Santo, toda a realidade dessa transmissão. Vem agindo na internet, naquilo que precisa acontecer para que a palavra, a oração chegue aos corações. Vai tocando, Espírito Santo, nesse momento. Nós te pedimos, nós te suplicamos, nós te desejamos. Nós queremos voltar ao cenáculo nessa hora, nesse dia, no início do nosso cenáculo. Então vem Espírito Santo, como um vento impetuoso vem. Eu quero convidar você a erguer os seus braços. Eu quero convidar você a orar nesse momento, desejando
o Espírito Santo, convidando para ele agir na sua vida, convidando o Espírito Santo para inspirar o seu louvor, a sua oração, a sua adoração nesse momento. Então, Espírito Santo de Deus, haja com poder, haja com graça, traz uma unção nova para cada um de nós que agora estamos orando, traz uma unção nova, faz acontecer o extraordinário, Espírito Santo de Deus. Nós te desejamos, nós te queremos, nós louvamos a sua presença, Espírito Santo. Nós, como Renovação Carismática Católica, como Igreja Católica, nós queremos agora adorar a sua santa presença, Espírito Santo. Adorar a sua santa presença. Tu és o respiro da igreja, tu és o hálito que traz vida. Então, aonde precisa que a vida aconteça nessa igreja particular, mas na vida de cada um desses membros dessa igreja, que são pedras vivas, que nessa hora, Espírito Santo, esse mover de louvor, de adoração, de gratidão pela sua presença. Quantos de nós temos sentido saudade do Espírito Santo, do nosso grupo de oração? Quantos de nós temos sentido saudade das nossas reuniões carismáticas? Mas nesse tempo, Espírito Santo de Deus, tu tens trabalhado em nosso coração, tu tens trabalhado em nossa vida, e por isso agora nós te adoramos como diocese, nós te adoramos como Renovação Carismática Católica, nós te adoramos como igreja, Espírito Santo, e te desejamos, desejamos uma grande obra na nossa vida nessa noite. Por isso vem sobre nós, Espírito Santo. Canta, canta, canta. Vento impetuoso, oh, vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Ora agora no Espírito, solta a sua voz, ora em línguas, e deixa agora a sua casa, o seu ambiente, onde você está nesse momento, ser tomado pela presença do Espírito Santo. Isso, nós queremos, Espírito Santo, mais uma vez, experimentar essa graça do dom de orar em línguas. Nós queremos, nesse momento, uma renovação desse carisma, nesse presente, nessa graça que nós recebemos um dia. Se existem pessoas no nosso meio agora, orando conosco, que ainda não experimentaram essa graça, eu imponho as minhas mãos e peço que elas sejam batizadas nesse momento com o Espírito Santo e com fogo. Que elas sejam visitadas nesse momento com a sua unção, com o seu poder. E o Senhor possa despertá-las para esse carisma de edificação, que é o carisma maior, segundo a minha hierarquia de carismas, que o apóstolo Paulo faz na carta aos Coríntios. O maior, o mais perfeito é a caridade, é o amor. Mas nós queremos que esse veiozinho de água, que é o dom das línguas, que vai nos abrindo para todas as realidades dos carismas, possa se derramar agora. Eu acredito, Espírito Santo, que as crianças podem ser batizadas no Espírito Santo nessa hora. Crianças que nem entendem, que nem têm compreensão. Eu acredito, Espírito Santo, que os adolescentes nesse momento podem ser batizados agora com fogo. Eu acredito que os jovens nesse momento estão sendo avivados, Espírito Santo, e recebendo esse dom de falar em mistérios, falar em línguas estranhas. Eu te peço agora, Espírito Santo, pelos adultos.
Eu te peço agora, Espírito Santo, pelos anciãos, que a profecia de Joel, assim como o apóstolo Pedro, na primeira pregação pós-Pentecostes declarou, o que está acontecendo no dia de hoje é o que o profeta Joel profetizou. Os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, sobre toda a carne eu derramarei do meu espírito, até mesmo sobre os escravos e as escravas. Vem, Espírito Santo, nessa hora, sobre a vida de cada pessoa que ora, sobre a vida de cada pessoa que abre o coração e se deixa agora tocar. Vem, Espírito Santo, nós te queremos, nós te desejamos, ora em nós, vem em socorro da nossa fraqueza. Nós somos fracos mesmos, Espírito Santo. Nós fomos marcados pela realidade do pecado original. Nós acabamos, Espírito Santo, experimentando isso em nós. Mas agora, Espírito Santo, na nossa fraqueza, em socorro da nossa fraqueza, ora em nós. Vai orando aí onde você está. Uriala canta labaria labadarabaria lá. Sera mandaria labaralabaria labaralabadarabaria lá. O Espírito Santo, que é a unidade, que é o amor entre o Pai e o Filho. E onde o Espírito Santo toca, nada permanece mesmo. Ele renova todas as coisas. O Espírito Santo, vem nessa hora, vem da graça da unidade. Vem, Espírito Santo, vem tocando os corações daqueles que estavam vivendo em meio à discórdia, e como que paralisados, na passividade, não estavam incomodados ao viver uma realidade que não condiz de quem de fato vive no Espírito. Por isso, Espírito Santo, toca nessa hora, toca os corações que estavam inertes, já estavam acostumados. Vem, Espírito Santo, vem movimentar, assim como nós já rezávamos no início, vem movimentar, vem agitar as águas que estavam paradas, que já estavam com bicho. E essa é a imagem de águas que estavam paradas, e água parada atrai somente coisas ruins, mas através do movimento do Espírito Santo. O Espírito Santo movimenta, traz vida. Vem, Espírito Santo, Deus vem movimentar, penetrar com sua presença os corações daqueles que estavam paralisados. Obrigado, Senhor, por nos tirar da inércia. Obrigado, Senhor, por nos libertar da paralisia espiritual. Obrigado por moverdes as águas desse momento, Espírito Santo, para que verdadeiramente essas águas em movimento não haja possibilidade de estrago, de apodrecimento ou de qualquer geração de bichos nessa água. Mas agora, Divino Espírito Santo, essa água pura, essa água nova, traz para nós renovo, fecundidade. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te desejamos outra vez, nós te queremos. Muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Seja bendito, seja adorado, seja glorificado. Cantemos mais uma vez. Ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco. Com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Eu quero pedir para você que está em casa agora, você que acompanha essa live, que você imponha as mãos agora sobre mim. O Wagner vai fazê-lo aqui em nome de todos, mas eu queria que você orasse por mim nesse momento, que eu vou trazer a palavra do Senhor, a palavra que não é minha, a palavra que é de Deus, a palavra que veio do coração de Deus. E eu quero que você ore pedindo nesse momento que o Senhor faça aquilo que Ele quer, aos moldes dEle. Eu entrego tudo que eu preparei, tudo que eu discerni, tudo que eu rezei, nas mãos do Espírito Santo nesse momento, para que Ele faça no tempo, no critério, no desejo dEle. Então reza por mim nesse momento. De mãos estendidas, vai orando em línguas pelo Padre Roger, para que nessa hora ele seja boca de Deus na tua vida, para que o próprio Deus fale
do seu coração através do Padre Roger. Por isso, Senhor, nessa hora eu apresento esse teu servo, esse teu filho escolhido. Senhor, nessa hora, faz com que ele seja dócil e sensível à tua palavra, sensível ao teu mover, e que a palavra, cada palavra que sair dos seus lábios, possam tocar os corações de formas particulares, de formas pessoais, no coração dos teus filhos, Senhor. O Senhor sabe o que eles necessitam, o Senhor sabe de tudo aquilo que eles precisam ouvir nessa noite, Senhor. O Senhor já preparou, o Senhor já providenciou tudo. Por isso, eu apresento e clamo a tua presença, a tua manifestação gloriosa e profética através do Padre Roger, Senhor. Submetemos tudo, Senhor, as nossas vidas. Eu entrego o Padre Roger no seu coração, para que o Senhor utilize dele como um instrumento eficaz em tuas mãos, um instrumento capaz de tocar no mais profundo dos corações. E tudo isso através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que seja ela a interceder e a nos guardar de todo e qualquer tipo de ação demoníaca que tem tentado contra nós, para que nós não ouçamos a palavra que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Por isso, Mãe Maria, roga nessa hora e seja presença, pisa, Mãe, na cabeça da serpente. A Ti nós nos entregamos e consagramos a nossa noite e esse momento. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a pegar sua palavra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 3 seguintes. Eu vou conduzir você na palavra, mas eu quero pedir nesse momento que o Senhor prepare o seu coração para a semeadura e que essa palavra possa frutificar 100% na sua vida. Ela possa gerar frutos, frutos de santidade, frutos de serviço, frutos de entrega à vontade de Deus. Então, que nessa hora, você, alcançado por essa palavra, possa ser totalmente renovado e restaurado pelo poder dessa palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito. Amém. Então, vamos aqui na leitura dos Atos dos Apóstolos. Não repara não que depois dos 40 a vista fica um pouco fraca, então a gente tem que aqui colocar a Bíblia um pouquinho mais distante para a leitura, até mesmo porque eu estou sem o óculos multifocal. Mas pega aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Vamos começar do princípio, do versículo 1. É melhor. No meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instrução pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Veja bem, amanhã nós já estamos nas vésperas da ascensão do Senhor, então é este o evento que nós vamos celebrar amanhã, a ascensão do Senhor. E ele tem essa mensagem, não é? Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes com um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, do qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus:
Senhor, é agora que vai restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: não cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós podemos parar aqui por um instante. Continua com a sua Bíblia aí aberta nos Atos dos Apóstolos, para que a gente possa ir tratando do que Deus quer falar conosco. Primeira coisa, o Senhor pede que eles permaneçam em Jerusalém. O Senhor os exorta a permanecerem, a não se afastarem de Jerusalém. Porque o Senhor diz isso a eles? Porque era preciso que se cumprisse a promessa. E a promessa era o Espírito, o defensor, o Paráclito, que Jesus disse que não viria se ele não fosse, se ele não subisse. E nós estamos aqui nesse momento. E é interessante a gente perceber como que os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo, ainda estavam muito ligados à realidade mundana, ao pensamento simplesmente dessa terra, desse mundo. E eles estão perguntando, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Porque eles estão pensando no reino político, eles estão pensando no reino aqui nessa terra. Jesus já havia morrido na cruz. E ele disse, o meu reino não é desse mundo. Jesus está ressuscitado. E eles ainda estão pensando num estabelecimento político, de uma conquista política, da realidade de Israel, arrancar Israel das garras do Império Romano. Mas o que o Senhor está dizendo, e o reino de Deus, o reino que Jesus veio nos anunciar, é muito maior do que qualquer realidade dessa terra. Claro, toda a criação, tudo que Deus criou, nos revela Deus na sua beleza, na sua perfeição, no seu curso, em tudo aquilo que a natureza nos revela. Porém, a palavra que o Senhor trata e diz aqui, ela é provocativa. E aí Jesus vai dizer, olha, não cabe vocês saberem os tempos. Fiquem tranquilos, porque virá o Paráclito, virá o poder, recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós para serdes as minhas testemunhas, para testemunharem o reino que não é desse mundo, para testemunharem os valores que eu trouxe. Eu estou aqui traduzindo para você aquilo que é ser testemunho, os valores que Jesus trouxe do coração do Pai. O ensinamento, os mandamentos, as leis, a doutrina da salvação. Eles precisavam ser testemunhas, testemunhas de que Jesus Cristo está vivo, está ressuscitado, está presente, mas sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ser as testemunhas que o Pai espera que nós sejamos de Jesus Cristo. Sem a ação do Espírito Santo, nós conhecemos superficialmente Jesus, a verdade plena. Essa semana o Evangelho dizia exatamente isso na quarta-feira. Vocês não conseguem compreender o que eu quero dizer agora. Mas depois que vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. E até revelará as coisas futuras, disse Jesus para os apóstolos. E tudo aquilo que nós vemos depois, não é que eles escreveram os evangelhos, os evangelistas, depois as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, o Apocalipse, tudo revelação do Espírito Santo, que traduziu para os apóstolos, abertos à ação do Espírito Santo, o que Jesus queria mostrar. Mas vamos continuar aqui nos Atos. Versículo 12. Então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. Não, vamos voltar um pouquinho, desculpa. Volta lá no 9.
Depois de fazer isso, Jesus foi elevado aos céus. A ascensão. Nós estamos nas vésperas. À vista deles, e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles, então, 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras, voltaram para Jerusalém, à distância que se pode andar um dia de sábado, entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago e filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos interpelados por essa palavra hoje, porque o Senhor quer nos conduzir a essa experiência, a volta ao cenáculo. Mas o que é esse cenáculo? Os Atos dos Apóstolos, São Lucas vai nos trazer essa realidade. Era um lugar muito comum, era um lugar familiar, era um lugar onde eles se reuniam. É a casa de João Marcos, da família de João Marcos. São Marcos, evangelista, secretário, amigo, filho espiritual de Pedro, que viajou com Paulo em missão. Esse andar de cima, o cenáculo em Jerusalém. E veja bem, o cenáculo é o lugar onde está a promessa. Permaneçam em Jerusalém. Sigam para aquele lugar onde nós costumávamos rezar. E eles obedecem. E eles vão. E a palavra diz que eles perseveraram na oração em comum. Eles perseveraram na oração em comum. Os apóstolos, com algumas mulheres, dentre elas, Maria, a mãe de Jesus. O que nós precisamos entender dessa realidade que hoje a palavra de Deus quer nos indicar, e até mesmo dentro da proposta do nosso cenáculo, que nós somos chamados hoje a contemplar e viver e experimentar nesse final de semana. Porque Deus nos chama à compreensão da importância do cenáculo. Ali no cenáculo, onde muita coisa impressionante, muita graça aconteceu, Jesus diz para que eles permaneçam, para que eles perseverem, para que eles ali se coloquem, para experimentar a força do alto. Naquele lugar, naquele espaço físico, daquele momento específico da história. Hoje, o Senhor quer nos chamar, a mim e a você, a permanecer no cenáculo, a voltar para o cenáculo. Talvez muitos de nós tenhamos deixado o cenáculo. Porque o cenáculo aqui tem uma característica apostólica e mariana de perseverança em oração. O cenáculo é o lugar da perseverança na oração. O cenáculo é o lugar onde nós nos colocamos totalmente cientes e crentes da promessa do Espírito Santo. O cenáculo é esse lugar onde o Pai cumprirá a promessa na vida dos seus apóstolos, o derramamento do Espírito Santo, esse Espírito Santo que vem como uma força, porque nós somos fracos. Eles eram fracos. Eles abandonaram Jesus na cruz. Na hora do sofrimento, quando o sofrimento bate a porta da nossa casa, da nossa vida, da nossa saúde, das nossas realidades emocionais e psíquicas, a gente percebe quão frágil
nós somos e o quanto nós precisamos dessa força. Porque a nossa natureza é marcada pelo pecado, pela fragilidade, pelo pecado original, mas a promessa do Pai é uma força, é um poder. E deixa eu usar uma palavra moderna: o Espírito Santo é a tecnologia para produzir santidade em nós. O Espírito Santo é essa tecnologia que gera-nos em santidade, que quebranta o nosso coração quando nós erramos, pecamos, que mostra que nós ainda não estamos prontos, preparados, que abre muitas janelas, muitas portas para a nossa cura, para a transformação do nosso interior, da nossa história. Da mesma forma, vai dizer o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículos 26 e 27, o Espírito Santo virá sobre vós, em auxílio da vossa fraqueza, porque não sabeis orar como convém. Mas o Espírito intercederá em favor com gemidos inexprimíveis, inefáveis. E aquele que examina, vai dizer São Paulo, aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito, pois é de acordo com o Espírito que ele intercede em favor dos santos. Nós estamos vivendo esse tempo de isolamento, de quarentena. Nós estamos vivendo esse tempo, muitas vezes, com notícias más, com tantas situações. O Espírito Santo é aquele que Jesus nos revela ao dizer que ele é o Consolador. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lá em João 14, 26, vos ensinará todas as coisas. O Consolador, aquele que consola, mas aquele que também ensina, aquele que revela. Ele vos fará lembrar de tudo. Meus queridos, nós precisamos lembrar nesse tempo da divina providência, que Deus está conosco. Precisamos lembrar do céu, precisamos lembrar do remédio, da santidade de Deus, a Eucaristia, a palavra, os sacramentos que Deus nos deu na igreja. O Espírito Santo nos recorda nesses momentos. Essa é a promessa, nos ensinar, nos lembrar, mas também nos consolar, nos fazer experimentar as realidades espirituais, sobrenaturais, fazer com que nós tenhamos visão espiritual. Deus quer que você tenha visão espiritual nesse tempo. Mas João, lá no capítulo 15, versículo 26, vai dizer: mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai eu vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. No mundo, haveis de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Somente no Espírito e pelo Espírito Santo nós conseguiremos entender o tempo que nós vivemos. Senão, nós entraremos no jogo da mídia, do desespero, das angústias que eles vão gerando com más notícias. Gente, é absurdo o que a gente vê muitas vezes. A exposição de pessoas entubadas em leitos de UTI, toda hora fica mostrando cemitérios com covas abertas. Isso é para gerar transtorno, isso é para gerar confusão, isso é para gerar medo, isso é para oprimir. E nós não podemos aceitar isso. Quando nós vivemos no Espírito, nós rejeitamos esse tipo de manipulação. Eu não estou dizendo que não exista uma pandemia, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou dizendo que nós não temos que ficar alimentando o nosso coração com esse tipo de tragédia que essa mídia, que sabe muito bem o que ela quer, tem feito. Mas é o Espírito Santo que nos revela a verdade, o Consolador. E hoje eu quero dizer para você, o lugar onde os apóstolos experimentaram o Espírito Santo para saírem testemunhando, e ali eles viram que o Espírito Santo verdadeiramente foi um poder, uma força que lhes foi dado. Eles saíram pregando, eles enfrentaram os judeus, eles enfrentaram a natureza, eles enfrentaram o demônio, as forças do mal, para testemunhar que Jesus Cristo estava vivo, que ele é o Senhor, levando a palavra do Evangelho, levando o milagre, a cura, a libertação, o poder de Deus
Volte ao cenáculo. Volte à experiência com o Espírito Santo. Volte à experiência da renovação interior do seu coração. Quando vier o Espírito da verdade, ele não falará por si mesmo, disse Jesus. Então ele vos guiará toda a verdade. Ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Meus queridos, Renovação Carismática Católica da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Nós precisamos voltar ao cenáculo. E o que o padre está dizendo, analogicamente, é voltar a essa experiência de perseverar na oração para experimentar o cumprimento da promessa dia a dia na nossa vida. Nós precisamos voltar ao cenáculo para experimentar essa graça, dessa força que nos faz fortes diante das tribulações, das lutas que nós enfrentamos. Sim, se nós estamos vivendo dificuldades emocionais, psíquicas e precisamos de terapia, buscar ajuda, nós vamos buscar. Mas nós temos a mais potente tecnologia de cura. Desculpa usar essa palavra, até mesmo se o senhor bispo estiver vendo os padres, mas é só uma analogia. A mais potente tecnologia para nos colocar inteiros na nossa humanidade. Não adianta buscar só uma área, é preciso buscar todas as áreas. Nós trabalhamos na humanidade, nós cuidamos do nosso físico, nós cuidamos do nosso psicológico, mas o nosso espiritual precisa estar alinhado, o nosso ser precisa estar alinhado. E para isso eu convido você a voltar ao cenáculo. O cenáculo é essa sala de cima, onde nós vimos os apóstolos com Maria e outras mulheres subirem e permanecerem ali em oração, perseverarem em oração. Eles subiram para onde eles costumavam se reunir. Um lugar familiar, um lugar onde eles já tinham familiaridade, ficaram ali durante 9 dias, até o dia de Pentecostes, quando aconteceu o início da igreja missionária, onde o Espírito Santo foi derramado. Era o lugar de intimidade do mestre com os seus discípulos, lugar de discipulado. O cenáculo foi o lugar da última ceia. O cenáculo foi o lugar da instituição da Eucaristia. O cenáculo foi o lugar da instituição do sacerdócio ministerial, dos apóstolos, sacerdotes da nova e eterna aliança. O cenáculo foi o lugar do lava-pés, do mandamento novo, da instituição do mandamento novo. O cenáculo foi o lugar da despedida, do discurso da despedida. O lugar da oração sacerdotal, onde Jesus orou por todos nós, dizendo: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu peço que o maligno não toque neles, que nenhum daqueles que o Senhor me confiou se percam. Meus queridos, minhas queridas, o cenáculo foi o lugar onde Jesus ressuscitado apareceu quando eles estavam trancados. E ele ultrapassou as paredes físicas e entrou de porta fechada e falou: a paz esteja convosco. Alegrai-vos. Eu estou vivo. Mas também lá no cenáculo aconteceu a discussão sobre quem era o maior, a fragilidade, a fraqueza. Lá no cenáculo, se ouviram que Pedro, se escutaram da boca do mestre. Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. No cenáculo, Jesus anunciou a traição de Judas. Mas no cenáculo, diante de toda essa realidade, o contexto que o padre está contextualizando você, no cenáculo, veio o prometido do Pai, o poder do alto, a transformação, a libertação. O que o Espírito Santo está gritando a nós no início do nosso cenáculo, na nossa diocese amada, de Barra do Piraí, Volta Redonda? O que o Espírito Santo está falando nesta hora, chamando a cada uma da Renovação Carismática Católica? Voltem ao cenáculo.
Permaneçam no cenáculo. Perseverem em oração. Faça da sua casa um cenáculo. Ah, meu Deus, não tem... Agora, paróquias estão fechadas. Não tem grupo de oração. Faça da sua casa um cenáculo. Se as pessoas da sua família ainda não buscam o Senhor, entra no seu quarto, que o seu quarto seja um cenáculo. Mas, ousadamente, cheio do Espírito, começa a convidar a sua família, que também precisa de oração, a entrar no cenáculo, a orar no cenáculo, a viver a experiência do cenáculo. Voltar ao cenáculo. Para mim, e eu quero revelar isso para você, significa voltar à Eucaristia. Voltar a amar a Eucaristia, a viver um avivamento eucarístico. E quando voltar às celebrações, a igreja poder ter os fiéis participando ativamente da Santa Missa na paróquia, na comunidade. Se tiver missa diária, eu quero comungar. Voltar ao cenáculo é voltar ao ardor eucarístico, ao desejo de estar na presença do sacrário, de Jesus sacramentado. É ter respeito pelo sacerdote, pelo bispo, porque lá no cenáculo se instituiu o sacerdócio dos apóstolos. E aí no sacerdote vê essa figura, essa persona Christi. O sacerdote age em persona Christi nos sacramentos. O respeito, mas também ver a possibilidade do perdão dos nossos pecados no sacramento da confissão. É perceber que, através do sacerdote, Jesus deixou o meio pelo qual nós podemos viver em estado de graça. Se eu escorregar, se eu cair, eu posso receber o perdão dos meus pecados. Voltar ao cenáculo significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É deixar o Espírito Santo ir trabalhando isso, é buscar a unidade, a reconciliação, renovação carismática católica da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, reconciliação, fraternidade. Estar no cenáculo é viver essa dinâmica do perdão, do lava-pés, do recomeço. É perceber que muitas vezes o demônio nos tenta nas briguinhas, nas disputas, nas situações que vão acontecendo no dia a dia. É perdoar. Se eu permaneço no cenáculo, eu não consigo nutrir no meu coração raiva, ódio, rancor, disputa, porque o Espírito Santo vai me incomodando, me incomodando, me incomodando. Voltar ao cenáculo, permanecer no cenáculo, é permanecer na partilha, é partilhar os bens, é cuidar dos necessitados, é ir nas periferias existenciais, usando a linguagem do Papa Francisco, é cuidar dos irmãos de rua, é assistir aos pobres que estão passando agora nessa crise por dificuldades, até mesmo para comer, para se vestir, nesse frio que começou, que talvez existam também algumas noites frias aí. Voltar ao cenáculo é voltar à partilha, porque depois que eles experimentaram no cenáculo o Espírito Santo, eles tinham tudo em comum. Ninguém passava necessidade no meio deles. Voltar ao cenáculo para reconhecer o ressuscitado, para entender que eu não estou sozinho, que você não está sozinha, e dar essa boa notícia na nova evangelização, na nossa evangelização, em tudo aquilo que nós fizermos. Jesus está vivo. É reconhecê-lo. É reconhecê-lo. É compreender que Jesus intercede por nós diante do Pai constantemente. Voltar ao cenáculo para reconhecer que a nossa fé é uma fé pascal. Paixão, morte e ressurreição. É reconhecer que o sofrimento tem sentido na minha vida se eu sou cheio do Espírito Santo. Pera lá, chegou o sofrimento, agora eu sou murmurador. Cadê o louvor da renovação carismática católica? Onde está essa santidade? Onde está? No cenáculo, na intimidade, no relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo, junto com a Virgem Maria. Voltar ao cenáculo para entender que nós não somos nada e que Ele é tudo. Para compreender que nós devemos escolher o último lugar e não ficar disputando poder, ficar disputando com os outros um lugar. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, né? Eu escolho o último lugar porque lá ninguém vai brigar comigo. O último lugar, sermos servos de todos, lavar os pés
daqueles que precisam serem acolhidos e amados dessa forma, porque já foram machucados por nós. A volta ao cenáculo, para que nós entendamos que lá é o lugar onde nós precisamos permanecer, senão nós trairemos Jesus. Judas saiu do cenáculo, vendeu o seu mestre e amigo por 30 moedas de prata. Permanecer no cenáculo para não trair Jesus, para não negar Jesus na hora da dor, da cruz, da provação. Voltar ao cenáculo para viver com intensidade a vida no Espírito, o avivamento pessoal. Voltar ao cenáculo para ser treinado como profeta dessa geração, gerador de avivamento. Voltar ao cenáculo para a renovação carismática católica. Nós entendermos que Deus nos levantou para levar o batismo no Espírito Santo para todos. E o Papa Francisco disse, o que o Papa espera da renovação carismática católica? Que ela batize os católicos, toda a igreja, no Espírito Santo. Olha lá para você ver o discurso do Papa para a renovação carismática católica, lá no estádio, em Roma. Você vai ver o Papa dizendo, a missão da renovação carismática é batizar toda a igreja no Espírito Santo. Voltar ao cenáculo para entender, é batismo no Espírito Santo. Deixa eu dizer para você, não é psicologismo, não é coaching, é batismo no Espírito Santo que leva as pessoas à salvação, ao reconhecimento de Jesus Cristo, a abandonar o pecado. Olha para mim, eu não tenho vergonha de dizer, eu fui drogado, prostituído, dado ao alcoolismo, vivi o rock em todos os níveis, até o rock satânico, subi em morros no Rio de Janeiro para participar de bailes funks e bailes violentos, e eu fui encontrado pelo Senhor. Eu fui batizado no Espírito Santo. E olha o que o Espírito Santo fez comigo. Foi o batismo no Espírito Santo, quando duas pessoas, o seu Vitor e a Dona Maria, que nem sabiam falar o português direito, impuseram as mãos, daquele jeitinho antigo que nós fazíamos no seminário de vida no Espírito. Eu, um jovem com um crachazinho lá, todo esquisito, que eu era esquisitão mesmo, todo maluco, eles impuseram as mãos e quando eles pediram batismo no Espírito Santo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu saí dali chorando, e não estou falando de emocionalismo, não. Era um choro de um encontro com uma pessoa que me amou profundamente naquela hora. E eu voltei chorando para o banco, voltei para minha casa chorando, dormi naquela noite chorando, mas quando eu acordei no outro dia, tudo estava diferente. Tudo era lindo, o azul do céu era diferente, o verde das flores, o pio, né, dos pássaros, o cantar dos pássaros. Tudo me chamava a atenção, porque eu comecei a enxergar a beleza e a bondade de Deus em todas as coisas. Renovação carismática, voltar ao cenáculo para voltar a batizar com o Espírito Santo as crianças, os adolescentes, toda essa manipulação ideológica que nós temos visto não tem outra solução senão o batismo com o Espírito Santo, o anúncio do querigma, levar ao conhecimento de Jesus Cristo. Deus está levantando nessa noite profetas, geradores de avivamento na diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Voltar ao cenáculo para permanecer, perseverar na oração comum junto aos apóstolos, algumas mulheres, a Virgem Maria. Voltar ao cenáculo. Voltar ao cenáculo para deixar acontecer o governo do Espírito. Ele precisa guiar a minha vida, ele precisa dirigir a minha vida, ele precisa animar a minha vida, ele precisa ser aquele que move a nossa ação evangelizadora, como ele fez com os primeiros cristãos, inspirando a nossa pregação, como inspirou a pregação de Pedro, confirmando a nossa fé, como fez com os discípulos, atestando o chamado que ele nos fez, como fez a Paulo aos gentios. Voltar ao cenáculo, experimentar o Espírito Santo, para que ele domine a nossa vida, para que nós, verdadeiramente, cheios do Espírito Santo, testemunhemos que nós fomos tocados. Deixa eu olhar aqui a hora para não passar do tempo. Voltar ao cenáculo para não desviar daquilo que é a identidade carismática que nós recebemos.
Eu conversei com um vidente uma vez de Nossa Senhora, de uma aparição reconhecida, e ele me relatou algo tão impressionante, porque nós fomos orar, eu sou carismático, graças a Deus a Canção Nova é da veia carismática, faz parte dessa corrente de graça, e ele orou em línguas. Eu falei, nossa, um vidente da Virgem Maria e tal, e uma aparição reconhecida, e eu perguntei para ele, você participa da renovação carismática, você teve experiência de seminário de vida no Espírito, sabe o que ele me contou? Nossa Senhora apareceu para mim e me ensinou a orar em línguas. Está no cenáculo. Você acha que Maria não rezou como os apóstolos? Ela ficou lá de braço cruzado olhando. Não! Ela é o proto-Pentecostes. Ela é o primeiro Pentecostes. Quando ela foi concebida sem o pecado original, o Espírito Santo já estava lá trabalhando na natureza da Virgem Maria. Quando ela pergunta para o anjo no anúncio, como se dará isso? Ele fala, a sombra do Altíssimo virá sobre ti e o poder do Espírito Santo. É uma nova visita do Espírito Santo que gera o novo, a encarnação. Como é uma nova visita do Espírito Santo? Porque a gente não vive o crisma, a gente já recebeu o Espírito Santo no batismo, mas no crisma a gente recebe uma força nova do Espírito Santo. No sacramento da ordem, eu recebi, na experiência dos sacramentos que nós vivemos, o Espírito Santo nos é dado. E todas as vezes que nós fazemos uma experiência do Espírito Santo nova, seja nos sacramentos, seja na nossa vida pessoal, no cenáculo, que nós precisamos voltar, o novo de Deus acontece na nossa vida. Voltar ao cenáculo para permanecer em oração. Como está a sua vida de oração, sua intimidade com Deus? Uma vida poderosa de oração, perseverante de oração, intensamente na presença de Deus. Porque a oração é o alicerce da nossa vida espiritual. Ela é onipotente, ela é o alicerce do avivamento, para que nós mantenhamos a chama acesa. Voltar ao cenáculo para permanecer constantemente com a Virgem Maria. Porque quem é carismático, quem vive a experiência do Espírito, é totalmente mariano. Mariano. Nós amamos a Virgem Maria porque ela está conosco no cenáculo. Eles perseveravam, está escrito aqui, todos eles perseveravam em oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Última vez que aparece o nome da Virgem Maria, claro, depois a visão de João no Apocalipse 12, mas aí é uma visão. Mas a última vez que Maria aparece no Novo Testamento é no cenáculo, é na oração, é no derramamento do Espírito Santo. Essa é a novidade. Não existe avivamento genuíno se não for na presença da Virgem Maria. Ela esteve no primeiro Pentecostes, ela é o proto-Pentecostes. E onde ela está, o Espírito vem. O Espírito, ele sente o perfume dela, o cheiro dela, e ele vem. Quanto mais marianos, mais cheios do Espírito Santo, voltar ao cenáculo para estar com ela, para viver com ela, para experimentar a força, a intercessão da Virgem Maria. Eu e você precisamos voltar ao cenáculo para sermos instrumentos de reconstrução, seja na nossa fé, seja na fé de muitos e de muitas que vão vir até nós. Voltar ao cenáculo para reconstruir. Eu quero ir concluindo. Santo Epifânio de Salamina, que viveu no final do século IV, ele foi monge lá na Palestina e bispo de Chipre. E ele relata que o imperador Adriano, quando foi ao Oriente, no ano de 138, encontrou Jerusalém completamente arrasada. E o templo de Deus destruído e profanado, o templo de Jerusalém, com exclusão de uns poucos edifícios e da pequena igreja dos cristãos, que se encontrava no lugar do cenáculo. Jerusalém estava totalmente destruída, até o templo. A única coisa que o imperador Adriano viu era a igreja dos cristãos. E qual era a igreja dos cristãos que estava de pé? O cenáculo. O cenáculo. Para onde os discípulos foram depois de regressar do Monte das Oliveiras? Foi ali que eles perseveraram, foi ali que eles estiveram.
Foi ali que, depois que o Salvador subiu aos céus, ascendeu aos céus, eles voltaram. Estava construída na zona de Sião, que sobreviveu à cidade, com alguns edifícios. 7 sinagogas estavam ainda de pé, perduraram como cabanas. Santo Epifânio dá esse testemunho. Ele dá esse testemunho para mostrar para mim e para você. Depois também tem outros santos que testemunharam. Máximo também testemunhou, o bispo, essa realidade. E esse testemunho mostra exatamente um sinal. Voltar ao cenáculo para sermos reconstrutores da nossa vida cristã e do testemunho dentro da nossa igreja. A reconstrução. Redescobrir o cenáculo. A força, a sabedoria, a unção, a humildade, a capacitação, a visão, a coragem, os milagres, a unção de reconstrução, o avivamento. Nós estamos num tempo onde Deus nos chama a voltar ao cenáculo. E lá no cenáculo, eles entraram na cidade, subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. O Senhor tem uma palavra. Renovação Carismática Católica de Barra do Piraí e Volta Redonda. É o tempo de voltar ao cenáculo. Vocês ainda não perceberam que nesta pandemia vocês estão tendo mais tempo para rezar, para ficar, às vezes, em casa, com a família, e tantas outras oportunidades. Se vocês ficarem na tragédia, no olhar negativo e na manipulação midiática, não compreendereis o que eu estou comunicando a vós, ao vosso coração. Se permanecerdes com a visão mundana no reino deste mundo e não olhardes para o mundo futuro, para o reino de Deus, o meu reino não é desse mundo, não compreendereis o que o Senhor está dizendo. Renovação carismática, volte ao cenáculo. E não saia de lá. Entre numa intimidade profunda, num relacionamento profundo, que sair do cenáculo será uma grande dificuldade. Dessa maneira você estará seguro, porque se você sentir saudade do cenáculo, você nunca vai abandonar o Senhor. Se você construir um ambiente de intimidade, de experiência do Espírito, você nunca abandonará o Senhor. Renovação carismática, povo meu, amado meu, filhos e filhas, Deus está chamando você de volta para o cenáculo. Nós queremos agradecer ao Senhor nesse momento. Nós queremos nos colocar com um coração grato por tudo aquilo que o Senhor está revelando a nós. Agradeça o Senhor nesse momento com as suas palavras. Agradeça o Senhor nesse momento porque Ele está provocando, seu coração está ardendo agora. O Senhor está te chamando. Eu sinto o Senhor despertando pessoas que já haviam sido chamadas. Eu vejo pessoas que abandonaram o caminho. Eu vejo pessoas que saíram do cenáculo e ficaram participando mais das estruturas do reino desse mundo do que do reino de Deus. E aí se contaminaram com as coisas dessa terra. E entenda a palavra contaminar como uma analogia. Mas ficaram contagiados, alimentaram as emoções, alimentaram as paixões. Pessoas que até mesmo estavam vivendo de aparência e estão sendo tocadas agora. Existe uma grande graça de uma unção de libertação que é liberada nesse momento pelo Senhor.
e Ele está tocando em você, Ele está abençoando a sua vida, Ele está restaurando você. Ele está levantando, eu vejo pessoas levantando, sendo levantadas por uma voz que agora ela dá uma voz de comando e pessoas estão levantando. Eu quero pedir, Senhor Deus, que se existissem pessoas sem esperança, como aquela visão dos ossos secos do profeta, que não tinham mais esperança, que tinham perdido, Senhor Deus, toda a esperança, a experiência de fé, a experiência de batismo no Espírito Santo, a experiência de cenáculo. Agora usa da minha boca para liberar essa palavra de ressurreição, essa palavra que vai levantar cada irmão, cada irmã nesse momento. Os que prostraram-se no pecado, os que abandonaram o ministério, os que acabaram vivendo, Senhor Deus, no fundo do poço, na escuridão, e que agora estão voltando a enxergar, voltando a ver a luz. Eu estou pedindo agora, Senhor, assim como o Senhor colocou na boca do profeta a palavra, ossos secos voltem a viver, que da minha boca vem uma palavra de avivamento agora. Volte a viver no Espírito, volte ao cenáculo, volte à verdade, volte para tudo aquilo que eu, Senhor, já te dei, já te comuniquei. Eu agora libero sobre vós o meu Espírito, eu agora libero sobre vós uma palavra profética e vos levanto da condição de morte, vos levanto do abatimento, vos levanto do linguajar maldizente e vos coloco numa posição privilegiada de profecia. Eu vos toco com a minha palavra, eu vos toco com o meu amor, eu vos toco com o meu espírito e digo a vós, a cada um de vós, como disse aos meus apóstolos, permaneçam até que venha o cumprimento da promessa. Permaneçam em oração com a minha mãe, permaneçam em oração, em comunhão com a igreja que eu instituí. Permaneçam, e eu farei de vós luzeiros nessa geração. Eu vos farei testemunhar toda a obra que eu mesmo realizei em vós e farei através de vós. Vos desperto nessa hora para ministérios, desperto profetas, desperto ministros de cura, desperto e libero o poder da libertação. Faço e farei acontecer no meio de vós os meus milagres, porque eu, o Senhor, nessa noite, estou dizendo, voltem para o cenáculo, porque lá é o lugar em que eu vos treinarei para o que cada um de vós experimentareis no céu que eu preparei para vós. Eu faço vir sobre vós o meu espírito, eu sopro sobre vós o meu espírito, e eu já vejo a vida voltando, e eu já contemplo a vida voltando, eu já contemplo a alegria, eu já contemplo o testemunho, eu já contemplo a reconciliação. Voltai para o cenáculo, porque eu quero levantá-los como profetas desta geração. Eu sou o Senhor que agora vos faço experimentar um pouco da minha glória, porque eu tenho muito mais, mas perseverai e permanecei no cenáculo. Não tenha medo de permanecer com a minha mãe. Ela levará cada um de vós a mim. Ela vos fará experimentar como aquela que é o primeiro cenáculo, um cenáculo permanente em vossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por falares conosco, com seu povo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado.